Fala minha rapaziada, beleza? Quinzada aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje, vídeo de pré-jogo entre Fluminense e Palmeiras, válido pelo Brasileirão. A gente vai falar tudo sobre esse jogo aqui, a arbitragem, aonde você pode assistir todas as informações. Mas a gente também vai fazer uma análise sobre os dois últimos jogos contra Cruzeiro e contra Flamengo, porque a gente vai ver os erros que a gente cometeu e que a gente não pode cometer com o Palmeiras se quiser acabar com essa maré de derrota. Mas antes da vinheta, vou pedir pra você deixar um like no vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações, porque se você ativar o sino das notificações, o Germancano vai fazer um hat-trick e a gente vai ganhar de 3-0, beleza? Então bora pro vídeo depois da vinheta. Vamos lá. Bom, após duas derrotas jogando no Maracanã e jogando no Rio de Janeiro, a gente tem mais um jogo em casa agora no Maracanã contra o Palmeiras. Logo contra o Palmeiras nessa sequência dificílima em que a gente esperava fazer uma boa quantidade de pontos e acabou não acontecendo. O Fluminense ainda tem 2 jogos a menos, mas enfrenta o Palmeiras no Brasileirão, tentando se recuperar de 2 derrotas. E acho que nada mais justo da gente começar falando sobre o que causou essas 2 derrotas para Flamengo e para Cruzeiro, pra gente consertar isso e tentar ganhar o jogo do Palmeiras. Acho que a primeira coisa que eu queria destacar é a bola parada. O Fluminense tomou gol de bola parada de uma maneira ridícula naquele gol de cabeça do Fabrício Bruno contra o Cruzeiro, e novamente contra o Flamengo em um jogo morno, sem muitas grandes emoções. O Fluminense no final do jogo, a mais ou menos ali uns 40 minutos, toma um gol de bola parada em que há uma falha de marcação no primeiro e no segundo pau. Freitas acaba não marcando o Léo Ortiz, que desvia, e o Pedro completamente sozinho empurra a bola pra dentro. Não dá nem pra dizer que a nossa defesa tá bem, mas também não dá pra dizer que o nosso ataque tá bem. Se a gente levar em consideração o jogo que a gente é eliminado no Mundial da semifinal, a gente tá a 3 jogos sem marcar nenhum gol e tomando 5 gols. Ou seja, tem que mudar a postura, tem que mudar tanto no ataque quanto na defesa. A gente fala de mudar a postura, mas uma coisa que o Renato gosta de fazer muito é mudar a escalação do time. Ele já falou diversas vezes na coletiva que tem que ficar mudando os jogadores jogo após jogo, porque o calendário é muito cruel e não dá para repetir a escalação. Eu particularmente acho que isso é uma prática muito nociva para o entrosamento do time. Acho que se ele conseguisse repetir escalações e desse uma constância no time titular e uma sequência para que os jogadores comecem a criar movimentos mais automáticos, isso seria menos prejudicial. É bem verdade que o calendário do futebol brasileiro é um jogo atrás do outro, mas é um jogo atrás do outro para todo mundo. Tudo bem que o Fluminense, enquanto estava todo mundo fazendo uma pré-temporada, estava disputando a Copa do Mundo, mas a gente precisa dar sequência no time titular para pegar entrosamento, ainda mais agora que o Arias não faz mais parte do grupo. Tem muita peça nova entrando no time que não vinha entrando com determinada frequência. A gente tem Canóbio, que jogou de titular, a gente tem Everaldo, beleza, essa galera vinha entrando, mas eles não têm aquele tique de jogar um com o outro e eles precisam, nem sei se vão ser eles os titulares, é bem verdade, mas precisa ter essa constância repetindo a escalação para poder o time pegar o entrosamento e tentar dar uma resposta, porque o time tem sido nulo no ataque. A gente pode contar com a volta do Paulo Henrique Ganso, que tinha sentido dores na coxa e ficou de fora da relação contra o Flamengo, mas que já vai estar à disposição do Renato para essa partida. A transmissão da partida vai ser no Sport TV e no Premiere, não tem nada de Casa TV, nem de Prime Video, nada, vai ser Sport TV e Premiere, e apita o jogo Ramon Abate Abel. Bom, dentre todos os árbitros e considerando que o último árbitro que apitou, que nem que foi tão mal assim, que foi o Rafael Klaus, é um árbitro que, sabe, não fede nem cheira. Eu só espero que ele não queira muito se aparecer e que ele não seja o personagem principal do jogo e que a gente consiga uma vitória, nem com ele prejudicando, nem com ele sendo a favor. É isso que eu espero. A gente vai agora passar aqui a possível escalação do Fluminense, como tá dizendo aqui no GE. Globo, alguns jogadores mais desgastados que foram titulares nos últimos 2 jogos devem começar no banco, que é o caso do Martinelli e do Thiago Silva, ou seja, a gente deve ir pelo menos não no time titular, né, sem Martinelli e sem Thiago Silva. E a provável escalação do Fluminense é Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, aí a gente tem que ver, né, se entra o Thiago ou o Ignacio na zaga, o Freitas, que só de falar esse nome já me deixa com agonia, aí a gente pode contar com o Fuentes no lugar do René do lado esquerdo. No meio campo, a gente iria de Hércules, Martinelli, ou no caso, né, se o Martinelli for poupado, o Bernal e o Nonato. Eu iria de Paulo Henrique Ganso, tá? Não sei vocês, se vocês acham que o Ganso merecia uma chance, deixa aí nos comentários, é complicado, mas eu acho que a gente precisa de um cara que seja incisivo na hora de dar passe. No ataque,
Provavelmente a gente iria de Soteldo pelo lado direito, Serna pelo lado esquerdo, ou Canóbio. Eu acho que eu iria de Serna. Eu preferiria o Serna. O Canóbio é um cara muito esforçado, recompõe muito bem, mas tecnicamente, com bola no pé, eu prefiro o Serna. E aí fica na indecisão, né? Não sei se vai o Germancano de camisa 9 ou o John Kennedy, mas a verdade é que quem eu não quero é que seja o Everaldo. Então, tanto faz se for Cano ou John Kennedy, tá ótimo. Pra gente comentar um pouco sobre o Palmeiras aqui também, a provável escalação, eles iriam de Everton, Jai, Gustavo Gomes, Mikael e Piquerez. No meio, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício, Facundo Torres, Felipe Anderson e no ataque, Vitor Roque, galera. Então, assim, olhando nome por nome, não é um super time, é um jogo ganhável, é um jogo que a gente tem plenas condições, mas é isso, a gente precisa de uma postura de quem quer agredir, de quem quer ganhar. O Fluminense passou o segundo tempo inteiro se defendendo contra o Flamengo até ser punido no final com um gol. Uma coisa que eu iria falar, aí o Jorge contra o Cruzeiro resolveu para eles. Pedro contra o Flamengo resolveu para eles. Os caras têm camisa 9 que estão funcionando, que é coisa que a gente não tem. A gente espera que a má fase de Germancano, que tá voltando de lesão e tem toda essa questão, a gente precisa ter paciência, ídolo e tudo mais, mas chega, né? A gente precisa de alguém para botar a bola para dentro, a gente precisa que alguém entre numa boa fase, porque senão o time vai entrar numa decadência geral. Espero que o John Kennedy possa fazer o seu primeiro gol desde o retorno. Eu não sei. Eu espero que o Fluminense e o Renato arrumem soluções para esses problemas que eu falei. Preste mais atenção na bola parada. O time tenha mais atitude, principalmente, cara, nem que seja de fora da área, mas tentar arriscar um pouco mais no gol, porque uma das grandes coisas que tem irritado bastante no jogo do Fluminense é que tem rondado a área de um lado para o outro, e não tem finalizado no gol. Isso irrita muito o torcedor. O Cássio e o goleiro do Flamengo agora passaram o jogo inteiro sem serem assustados, sem fazerem grandes defesas. Um time como o Fluminense não pode deixar isso acontecer. E para que a gente consiga se manter no grupo de cima brigando, porque como eu sempre tenho falado, se não dá para ser campeão, que a gente faça de tudo para não ficar de fora da próxima Libertadores, a gente precisa ganhar esse jogo, e com 2 jogos a menos a gente iria a 23 pontos. Tá bem, tá ok. Porque considerando que ganhando de Ceará ou de Mirassol, pelo menos um empate, uma vitória, a gente iria a 27 pontos, a gente continua muito próximo do grupo de cima. Palmeiras é um time complicado, a gente sabia que essa sequência seria muito difícil, e a gente falava antes de Cruzeiro, Flamengo e agora contra Palmeiras, que essa sequência iria ditar o que a gente iria brigar dentro desse campeonato. Não começou nada bem, a gente perde para Cruzeiro e para Flamengo, mas agora a gente tem... Não sei se vai ter um grande público no Maracanã, a verdade é essa, mas eu acho que não, porque a torcida com desconfiança com a postura do time, e com razão, tá? O time não, desde que voltou do Mundial, não jogou nada. A verdade é essa, não tem entregado nem em vontade, nem em técnica. Das anotações que eu tinha feito do jogo contra o Flamengo, a maioria dizia que o time até era esforçado, mas que tinha muitos erros técnicos. Espero que os caras estejam inspirados no jogo contra o Palmeiras, e eu acho que a expectativa é que a gente consiga sair com uma vitória para não sair tão prejudicado de disputar 3 jogos no Maracanã e não fazer nenhum ponto. 6 pontos a gente deixou para trás. Espero que eles não queiram deixar 9 para trás e depois ter que buscar fora de casa. No mais é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que o Fluminense vença, espero que nossos atacantes voltem a finalizar no gol, e principalmente a fazer gol, né, pra dar um pouquinho de alegria pra gente. Mas é isso, rapaziada, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscreve aqui no canal, eu vejo vocês no próximo vídeo. Esse aqui é o Fluminense dele, eu sou o Quinzada, e até o próximo vídeo. Saudações tricolores.